E queria dar boa noite a todo mundo que está aqui com a gente hoje, agradecer a participação, queria agradecer muito o Wagner, a Renata e a Alessandra por terem aceitado participar com a gente. O Wagner é sócio da Hoft, Transição de Gerações, uma empresa de consultoria, especialista em transição de gerações, estruturação de protocolo societário familiar e implantação de estruturas de governança. Apresentou casos brasileiros na Conferência Mundial do FBN, Family Business Network, é coautor do livro Família, Negócios à Parte, coordenador e coautor do livro Família Empresária de A a Z, Descomplicando as Expressões nas Empresas Familiares. Fez curso na Family Business, na Universidade da Bocconi, na Itália, e no IESE de Barcelona. É pós-graduado em RH pela Fundação Getúlio Vargas e em Gestão Empresarial pelo Instituto Trevisan, graduado em Administração de Empresas. Já a Renata, também sócia da Hoft, Transição de Gerações, ela trabalhou no IESE, Universidade de Navarra, Espanha, na Cátedra de Empresa Familiar. É professora convidada da SPM da Fundação Getúlio Vargas em cursos de graduação em Administração de Empresas e do Instituto de Terapia Familiar de São Paulo. Formada no MBA Executivo pela Business School São Paulo e University of Toronto. Ela é pós-graduada em Terapia Familiar pelo ITF São Paulo e graduada em Administração Hoteleira. E nós contamos hoje também com a Alessandra Nishimura, que é membro da terceira geração da família Nishimura, formada em Administração de Empresas, focou sua carreira em desenvolvimento de pessoas. Foi coordenadora do Next Generation do Family Business Network Brasil e membro do conselho por 7 anos. Atualmente é membro do conselho do Grupo Jacto e do conselho do FBN International, além de atuar na governança familiar. Então, muito prazer de estar aqui com vocês hoje. Agradeço muito vocês terem aceitado participar com a gente. Eu vou passar a palavra para o Wagner, que vai começar a falar um pouco do tema que ganhou um espaço grande, né, Wagner, agora durante essa pandemia. Ok, obrigado, Cristina. Obrigado pela apresentação, obrigado a vocês todos que estão aqui com a gente. Bem, para hoje a gente trouxe alguns conceitos para debater com vocês e dar uma pequena ilustrada sobre o tema. A pandemia tem trazido alguns efeitos positivos para as famílias, facilitado inclusive o diálogo, né? Porque a dificuldade de deslocamento e a facilidade da tecnologia propiciou em algumas famílias essa facilidade. Mas vamos olhar um pouco o histórico que a gente tem de sobrevivência das empresas familiares no mundo, né? Aqui é uma pesquisa feita nos Estados Unidos e Reino Unido, onde apresenta que a sobrevivência de primeira para segunda geração ela está em torno de 30%, né? 24 a 30%. E quando passa de segunda para terceira, esse índice já cai para entre 12% e 14%. E de terceira para a quarta geração, o índice vai de 4% a 8%. O que a gente quer trazer com isso? Né? Que minimamente as estatísticas já nos mostram que se a gente não tomar uma precaução e pensar num planejamento para as próximas gerações, esses índices já estão nos mostrando que a probabilidade de sobrevivência ela é muito baixa. Então, é um grande desafio que a gente enxerga e também para poder refletir por que isso acontece com as empresas familiares, né? Olhando nesse aspecto, a gente traz aqui o diagrama, né, dos 3 círculos, muito conhecido, e que englobam os 3 sistemas, o sistema de família, o patrimonial e o empresarial. Bem, antes de mais nada, acho que é interessante a gente também comentar que vocês estão vendo o círculo colorido, mas ele não é colorido só para ficar bonito na tela, não. A gente, quando pensou nisso, claro que é para ele ter um efeito didático, facilitar a gente gravar cada um dos sistemas, mas também tem um simbolismo para poder desenvolver na família o aspecto que está mais vigente dentro de cada um dos sistemas. Né? Então, o sistema de família está com a cor vermelha, porque a gente destaca que na família o que predomina é o afeto, a emoção, é o amor, é a relação.
E muitas vezes as pessoas falam que tem a família do sangue. Então, a cor vermelha representa a cor do amor e a cor do sangue. Então, para a gente gravar um pouco, o sistema familiar é o vermelho, né? O patrimonial, nós demos a cor de amarelo, porque representa a cor da riqueza, a cor do ouro. Então, fica mais fácil de identificar. Quando estamos falando de patrimônio, são as questões relacionadas à riqueza. Porém, dentro desse sistema, também o que predomina é a relação contratual e, na relação societária, os percentuais de participação, que é bem diferente da família, que é afeto, emoção, proximidade. Quando a gente vai para a empresa, a cor azul, ela representa a cor da lógica, a cor da razão. E na empresa o que deve predominar são as relações com o mercado. E sendo com o mercado que normalmente prevalece são as questões lógicas, né? Aí vocês estão vendo que na intersecção dos sistemas a cor é verde, né? E a cor é verde porque é para simbolizar a nossa fronteira entre os sistemas e também a cor da esperança, né? A gente construindo essas fronteiras entre cada um desses sistemas, a gente também pode trabalhar a esperança da continuidade e também minimizar os efeitos daquela estatística de sobrevivência que a gente viu ali. Mas aí vocês estão vendo também alguns números dentro desses círculos, né? Isso a gente aponta que são os públicos das empresas familiares. Por quê? O número 1 aqui representa um membro da família. É um membro que pertence àquela família e não tem uma relação, vamos dizer, patrimonial ou societária, só pertence à família. Já o número 2 é o membro da família que tem uma participação no patrimônio ou uma participação societária, né? E o número 3 é o que representa o patrimônio, ou um sócio que não pertence à família, é de uma outra família, ou às vezes tem um fundo de investimento, um fundo de previdência, um banco que tem uma participação nessa sociedade. Então, esse número 3 representa isso. Quando a gente vem para o 4 aqui, é um membro da família que trabalha na empresa. Então, ele já tem 2 papéis aqui, dentro desse número 4. O número 5 seria este sócio, esse fundo, que tem algum membro que também trabalha na empresa. O número 6 são os funcionários, a equipe que trabalha na empresa, que tem uma função específica, executivos ou toda a parte operacional. O número 7 representa o membro da família que é sócio e que trabalha na empresa, né? Normalmente, quando nós olhamos para todos os sistemas e olhamos para todos esses públicos, pensando em qualquer questão que você possa ter de debate, de conversa, de discussão ou de decisão dentro da família empresária, cada um desses públicos terá um ponto de vista particular, um ponto de vista da onde ele está, certo? Então, aí já começa a ter um pouco mais de complexidade na relação da família empresária. E aí vocês estão vendo essa linha pontilhada, tracejada, onde a gente tem ali passado, presente e futuro. O que a gente quer trazer com isso, né? É uma reflexão, porque todas as pessoas pertencentes a esses sistemas têm uma história, têm um passado, têm as questões que trouxeram a tua formação, tudo aquilo, toda aquela bagagem para te trazer aqui esse presente. E nós estamos no presente discutindo ou traçando ou planejando questões de futuro. Então, considerando as questões de passado para estar aqui no presente e discutir futuro, diante de todos esses públicos e desses 3 sistemas, é que nos traz a complexidade da dinâmica das relações familiares e das empresas familiares. Isso que eu queria mostrar para poder justificar um pouco ou compreender melhor o porquê que nós temos aqueles índices de sobrevivência tão baixos nas empresas familiares. Adicionado a isso, a gente tem uma questão relacional, ou que a gente pode chamar até de interpretação, quando a gente fala de sucessão e continuidade, né? Muitas vezes nós somos chamados para conversar com as famílias sobre precisamos de um plano de sucessão. E para nós, a sucessão ela é um momento.
porque nós estamos planejando a continuidade desta empresa, a continuidade deste patrimônio e como que isso vai ser construído. E se a gente fizer um pequeno exercício de interpretação, considerando as gerações, se nós perguntarmos para a geração atual o que soa quando ele ouve a palavra sucessão, muito provavelmente, ou melhor, em todas as pesquisas que fizemos, a palavra sucessão ela traz uma conotação mais negativa para a geração atual, porque implica em pensar em sair, em se aposentar, em eu não sirvo mais, estão querendo que eu não fique por aqui e até muitas vezes, né, estão querendo que eu morra. Né? Se a gente perguntar para a nova geração a questão de sucessão, eles vão ouvir, né, vai soar com conotação positiva. Né? Sucessão é oportunidade, eu vou poder desempenhar o meu papel, é uma troca. Então, para eles tem uma conotação positiva. Quando a gente fala de continuidade, o inverso é que ocorre. Para a geração atual, a continuidade tem uma conotação positiva. Ou pensar, vão continuar, vão dar continuidade ao meu sonho, vão continuar aquilo que eu construí. E para a geração atual, aliás, para a nova geração, continuidade tem a conotação negativa, que vai continuar do mesmo jeito, nada vai mudar, não vou conseguir implantar as minhas ideias, os meus projetos. Então, considerando as duas palavras e considerando os dois públicos, a gente também fala que só vai existir sucessão se houver continuidade. E só terá continuidade se houver sucessão. Então, adequar a palavra com o público que nós estamos conversando dentro da família pode, inclusive, facilitar o diálogo. Então, agora, acho que de conceito que a gente queria transmitir era isso, e convidar a Lê para fazer o seu comentário aí de hoje. Mas já foi muito rápido, Wagner. Sério? Alessandra, deixa eu só falar para todo mundo, por favor, a gente tem aqui um chat, então vocês podem, por favor, mandar perguntas, e eu vou pedir para vocês, por enquanto, deixarem os microfones fechados e mandar as perguntas só por esse espaço, tá bom? Tá joia. Gente, primeiro, um prazer, obrigada pelo convite, obrigada por estar aqui com vocês, para poder compartilhar, acho que um pouquinho aí da caminhada, né, de família empresária. Sou uma amante apaixonada pelo tema, faço esse trabalho de governança invisível para minha família, começando lá em 2002 com o apoio da Renata. E agora comentando um pouco na prática, né, essa teoria que o Wagner trouxe para a gente. Gente, a importância dessa carinha de Mickey, não parece uma carinha de Mickey, os 3 círculos? Então, a carinha de Mickey que é mais fácil, que você fala isso, todo mundo vai lembrar. Mas é muito importante essa carinha de Mickey, gente, porque ela coloca, é muito prático e ela coloca uma visão muito fácil da gente entender e de toda a família entender e de organizar. Onde que eu tô, qual que é o meu papel, onde está meu tio, onde está meu pai. E isso já vai ajudando a dar uma formatação e um conhecimento básico para os membros de família empresária. Então, a gente começou assim também, conhecendo a carinha do Mickey, mas a gente nasce uma empresa familiar. Só que para você se tornar uma família empresária, é uma decisão, né? Vocês sabem qual que é a diferença de ser uma empresa familiar e uma família empresária? Tem uma diferença. Depois o Wagner conta para vocês. Vou deixar a teoria para ele. Enfim, aqui no Grupo Jato, foi estruturando desde 1995, começando esse trabalho que a gente conseguiu chegar até aqui. E quando o Wagner ele coloca para vocês essa porcentagem, essa minoria que consegue fazer as sucessões, a gente fica muito feliz porque o ano passado, em maio de 2019, né, o Grupo Jato conseguiu fazer essa sucessão da segunda para a terceira. São menos de 10% das empresas familiares no mundo
que conseguem fazer essa sucessão. Então, para a gente foi um motivo assim de muita alegria e de muito orgulho poder passar por isso. E a gente tem até um trailer que capta esse momento nosso, tá no YouTube, mas eu vou passar depois para vocês aqui no final do nosso bate-papo, porque ele é muito significativo, né, para as pessoas de família empresária. A gente vê que todo o trabalho que a gente faz, no final ele é recompensado, porque tá numa empresa familiar, gente, é muito trabalho. A partir do momento que você começar a construir a governança da sua família, você vai ver que é um trabalho para a vida inteira. Você tem que se renovar, você tem que procurar e você vai crescendo dessa forma. Deixa eu ver se eu falei tudo. Bom, e foi assim mais ou menos que a gente foi fazendo. A gente foi montando, a gente foi aprendendo e para nós, terceira geração, foi bastante importante a gente entender a diferença de sociedade, que a segunda geração ela foi uma sociedade do trabalho e a gente é uma sociedade do capital. Então, a segunda geração e o meu avô, todos eles trabalharam na empresa. Então, eles conheciam muito bem cada parte da empresa. E a terceira geração, ela é uma sociedade vinculada pelo capital, né? Nem todo mundo trabalha. Então, assim, aí começa a diversificação, que eu acredito, da família, né? Alguns são só herdeiros, alguns já são acionistas, alguns trabalham na empresa e assim vai. E gostaria de passar para a Rê, então, continuar. Olá a todos. Obrigada, muito obrigada por estarem com a gente. Obrigada, Lê. Obrigada, Cris, pelo convite. Bom, a gente escolheu, né, a partir desses conceitos, falar de 3 tabus que existem, ou 3, vamos colocar entre aspas, verdades sobre a questão, então, da continuidade, da sucessão. E a Lê veio muito para ilustrar essas ideias, né? Que uma coisa é a consultoria falar, ou a gente falar conceitualmente, e outra coisa é fazer o link com alguém que está vivendo isso na pele, na prática, né? Nessa trajetória. Então, vamos lá, seguindo a nossa... Ixi, peraí, aqui. Uma das verdades que a gente ouve muito, e ouve muito das famílias, é dizer assim, mas como que eu vou suceder sem trabalhar na empresa, né? E aquela ideia de que isso é um padrão que acontece, a Lê veio muito falando da mudança, né, de uma sociedade do trabalho para uma sociedade do capital. E o que significa? Será que eu preciso mesmo trabalhar na empresa para fazer a sucessão? Será que isso é uma verdade? E aqui a gente traz um primeiro conceito sobre o tema da sucessão, que é o seguinte: no nosso entendimento, a sucessão ela é tridimensional. Vocês lembram do Mickey, que a Lei falou, né? O modelo que o Wagner apresentou dos 3 sistemas, ele é uma forma, é um óculos para a gente olhar para essa dinâmica, entender que cada sistema tem uma dinâmica particular. E entender também que cada sistema vai passar por um processo, então, de sucessão. Nós vamos ter uma sucessão ocorrendo em 3 sistemas, e não necessariamente ao mesmo tempo. Então, nós temos a sucessão no campo da família, a sucessão no campo do patrimônio e a sucessão da empresa. São 3 aspectos diferentes, né? A gente precisa pensar que a gente tem na família o desafio de construir coesão familiar. Porque a coesão familiar, normalmente, no início de uma família empresária, ela é construída por algumas lideranças que não necessariamente são as da empresa. Às vezes, as avós, as esposas dos fundadores, as pessoas que mantêm a família conectada e que seguem costurando relações, né, de geração para geração. Como que a gente vai continuar cultivando a nossa identidade de família e conseguir manter essa coesão? Essa é uma pergunta da sucessão no campo da família. Depois, como é que vai ser transferido o patrimônio de uma geração para outra?
Essa é uma pergunta da sucessão no outro campo, que é o campo patrimonial, né? Que mecanismos eu enxergo para essa transmissão? Como é que a gente vai fazer isso de uma maneira planejada? Tem hoje muitas famílias tratando desse tema agora, né, no período da pandemia, porque há uma previsão de um aumento talvez tributário, que a gente sabe que pode ocorrer, que já está tramitando há bastante tempo aí legalmente, e que esse é um assunto jurídico, mas que merece ser aprofundado porque ele envolve muitas questões emocionais, né? Os pais ou os fundadores estão dispostos a abrir mão, né, do patrimônio, transferir para a próxima geração, transferir quanto de poder econômico, quanto de poder político. Essas são perguntas que precisam ser feitas e planejadas dentro da família. E vocês percebem que a coesão familiar e a sucessão patrimonial não são temas para ser debatidos dentro da empresa. Então, são essa tal de governança invisível que a lei fala. São conselhos da família ou conselhos dos sócios, que são reuniões que precisam acontecer para estruturar os sistemas, como o Wagner falou, que estão fora da empresa. E o terceiro campo da sucessão, esse sim, é a sucessão na liderança da empresa, para o qual nós vamos ter o quê? Parâmetros de mercado. A gente ouve muito, às vezes os herdeiros perguntam, né? Como que eu me preparo para entrar na empresa da família? E a gente diz, você não se prepara para entrar na empresa da família, você se prepara para o mercado. Se você for bom para o mercado, você vai ser bom para a empresa que é da família e aquela que não é da família. Ou seja, você vai ter atingido parâmetros que não tem questionamento sobre a sua competência e sobre a sua capacidade de exercer uma função executiva, né? Como planejar, então, esse processo, né? Qual que é o maior desafio que a gente enxerga aí na transição? Sair de um modelo que a gente fala individual para um modelo coletivo. Desse modelo, a gente vai ter, normalmente numa primeira geração, sempre uma liderança muito clara. É mais ou menos o que a gente põe também, entre aspas, aquele modelo do manda quem pode, obedece quem tem juízo, mas esse modelo ele não é durável no longo prazo. Por quê? Porque aquilo que meu pai fazia ou que meu avô fazia e que tinha legitimidade para fazer, ninguém mais vai ocupar aquele espaço e aquele lugar, né? Papai fazia, vovô fazia. A legitimidade daquele lugar, não adianta alguém tentar sentar naquela cadeira e dizer eu vou fazer como ele fazia. Porque eu aceito do meu pai, mas eu não aceito do meu irmão. Ou eu aceito do meu avô, mas eu não aceito do meu tio. E esse processo, então, precisa ser construído. Precisamos envolver os diferentes públicos para sair de um modelo que foi muito bem sucedido, mas ele só funciona numa geração. Ele não se perpetua para as gerações seguintes. E como é que a gente transita de um modelo para o outro? A gente precisa desenvolver algumas capacidades e ter algumas conversas em família. Então, trabalhar as capacidades individuais, a crença nas capacidades individuais, buscar a soma das capacidades. Ah, meu primo não sabe nada, vamos buscar envolver as pessoas, entender onde elas podem agregar e qual o papel que a gente pode desenvolver juntos. Quanto mais isolamento, né, mais difícil vai ficar essa construção. Então, a gente pode buscar essas conexões, praticar comunicação. Hoje de manhã mesmo a gente estava com um herdeiro e falou, peraí, mas vocês têm um grupo para vocês conversarem no WhatsApp só com esses temas? Porque ele falou, eu mando mensagem pro meu pai, ele não me responde. Chega no domingo, ele fala, eu não gosto muito de mexer com esses negócios de WhatsApp, não. Né? Falei, mas peraí, se você começar a mandar num grupo que tem a sua irmã, o seu cunhado, o seu pai, a sua mãe, você vai criando uma pauta para as conversas que precisam ocorrer. E não fica só entre você e ele, você começa a respirar esse assunto, você começa... Aí ele falou, mas tem o grupo da família, mas aí tem meus sobrinhos. Eu falei, não, vamos deixar as crianças de fora e vamos criar uma espécie de um conselho do núcleo familiar, porque tem decisões que vocês precisam tomar. Algumas decisões importantes que não tem a ver com as crianças, não tem a ver com foto de família, não tem a ver com mensagem, né,
de lazer, é muito mais um trabalho mesmo. Então, praticar a comunicação, aceitar diferenças e diferentes papéis. Uma pessoa vai liderar e vai aparecer, outra talvez não apareça, e vai ser tão importante quanto para o nosso processo, porque ela vai articular a família, vai articular as pessoas, o desenvolvimento do nosso grupo, da nossa equipe, para dar sustentação a quem está na gestão. Lidar com conflitos de forma positiva. Gente, não espera o copo encher para daí eu falar. Porque normalmente quando o copo está cheio, a gente não sabe falar. Sai aquele negócio, sai o caminhão de melancia em cima da pessoa e a gente não sabe por que não deu para conversar. Porque em vez da gente ir fatiando a conversa, conduzindo o diálogo e lidando com o conflito, a gente espera até não aguentar mais e aí vai falar, aí não vai funcionar. Conflitos vão acontecer, conflitos são previsíveis, absolutamente previsível. Nós estamos num ambiente coletivo, não tem uma cabeça mais que todo mundo obedece, nós vamos precisar chegar num acordo, é inevitável, vamos aprender a lidar. E, último, mais importante, trabalhar em equipe, aprender. Nós somos uma equipe diversa que talvez não tivesse se escolhido para ser sócio, mas nós somos uma família e a gente pode construir esse processo entre nós. Tá bem? Ale, vai comentar? É difícil, viu, gente? Porque ela fala a teoria, aí eu tenho que dar a prática, aí eu tô aqui escutando, aí minha cabeça começa a lembrar de fatos e fatos, e eu tenho só 4 minutos para lembrar, relatar esses fatos. Quem me conhece sabe que eu falo bastante, eu não sou de falar muito pouco, então às vezes é um pouco difícil, mas vamos lá, estou aprendendo a resumir e ir ao ponto, se vira nos 30, né? Do que a Rê está falando aqui, eu acho uma coisa que eu queria pontuar, do desafio da transição, o modelo individual para o coletivo, né? Então, hoje a gente tem a Renata, a gente tem outras consultorias falando e dando beabá, ensinando a gente, fica tão fácil, gente. Antigamente, não tinha. Então, a minha família aprendeu a duras penas, entendeu? A fazer essa transição. Então, na verdade, quando o meu avô, ele passou, o meu avô, depois, na segunda geração, são 5 irmãos. Quando o meu avô passou, ele fez uma sucessão que ele escolheu. E ele escolheu o meu pai. O meu pai é o segundo filho. Você sabe que a família japonesa ela tem um pouco de hierarquia, né? Acho que a italiana também é um pouco assim. Mas o meu pai, então, foi trabalhar com o meu avô. E aconteceu exatamente isso. O meu pai tentou fazer a gestão da empresa como o meu avô fazia. E como que meu avô fazia? Do jeito que ele queria. Ele criava, ele fazia, ele desfazia. Era muito rápido o processo, era tudo muito rápido, porque era tudo baseado e focado nas decisões do meu avô. Quando ele passou para o meu pai aprendeu que a gestão era assim. Então, o meu pai tentou fazer da mesma forma que o meu avô. O que aconteceu? Nada, deu tudo errado. Por quê? Os irmãos... O irmão não consegue ocupar o lugar do pai. Não tem como. O irmão não pode mandar nos outros irmãos ou falar como um pai falaria. Então, isso já criou muita confusão entre a segunda geração, o estilo de liderança. E aí a gente teve que aprender que o modelo do fundador não serve para o modelo da segunda geração, dos irmãos, da sociedade, né? O modelo do fundador não funciona para um modelo da sociedade. Aprendemos as duras penas, esse fato. Tem um outro fato da saída do meu pai, quando a gente ainda não tinha essa questão de governança, mas eu não vou falar, acho que agora, talvez eu falo mais para frente, né? E só para dizer que a terceira geração nossa, nós somos em 19, a gente saiu de 5 para 19. E foi meu avô, meu pai, meus tios, até a gente evoluir para uma presidência de não familiar, e agora a gente está com a terceira geração, que mais para frente eu também vou falar sobre o nosso papel. Wagner?
Já, Lê? Agora você que foi rápido, hein? Tá. Bem, acho que vocês abordaram um pouco aí, falando de governança, de modelos, de diferença de primeira para segunda geração, e a gente para falar aí um pouco dessa verdade, né, que muitas vezes a gente ouve que governança é montar conselho, né? Para a gente entender um pouco, vamos olhar uma definição de governança, né? O que é uma governança? Aqui a gente pôs uma definição que está no nosso livro, que fala que é a ação de dirigir, administrar, controlar e prestar contas, né? É uma estruturação de fóruns para análise de decisões, garante representação, legitimidade, respeita as fronteiras, provoca e promove melhoria de processos e práticas, com transparência, imparcialidade, prestação de contas e legalidade. Se a gente olhar para essa definição de governança, fica fácil a gente olhar a figura de um fundador, não fica? Se confunde, né? Eu até conto um caso de uma vez que estávamos discutindo com uma família e o que era a governança, se queria implantar, até que o fundador falou assim, explica melhor o que é isso de governança. E aí nós começamos a passar por essa definição e alguns outros exemplos, até que uma hora ele virou e falou assim, mas espera aí, então governança sou eu? E aí o apelido dele na família ficou Senhor Governança, né? Então, o que a gente traz dessa definição é para olhar um pouco até do que a Lê acabou de comentar sobre a gestão do avô e a diferença do pai. Quando você faz uma transição de um modelo individual para um modelo coletivo, a governança ajuda muito, porque as decisões elas deixam de ser individuais e elas precisam passar por uma análise, com o envolvimento de pessoas e argumentos que justifiquem aquela decisão, não só para uma pessoa só, e sim para um coletivo dentro da família. E aí também vale destacar que a gente tem que pensar sempre lá nos 3 sistemas, né? No sistema da família, do patrimônio e da empresa. Outra coisa que é comum é nós discutirmos assuntos não pertinentes àquela reunião. Isso até quando tem reunião, né? Mas considerando que existe um conselho, que existe uma reunião, muitas vezes os assuntos de família estão sendo discutidos lá dentro da empresa ou no almoço de domingo é que a gente vai debater alguns assuntos relacionados à empresa. Nós temos uma família que a gente trabalhou e um dos irmãos estava com o filho bem doente, então ele vinha para era do interior, ele vinha para São Paulo, passava o final de semana no hospital, na segunda ou terça-feira ele voltava. Quando ele chegava na segunda-feira na empresa, tudo que estava combinado da semana anterior tinha mudado. E ele não entendia por quê. Aí os irmãos falavam, não, nós conversamos lá no almoço domingo e resolvemos mudar tudo. Ele falou, mas como assim? Até que eles resolveram que os assuntos de empresa teriam que ser tratados dentro da empresa e não lá no almoço junto com a mãe no domingo, né? Então, separar esses sistemas é importante. Aquilo que a gente falou de criar as fronteiras. E aqui, vocês estão vendo aí a palavra visível e invisível, né? A Lê já falou da tal da governança invisível. Por que a gente chama de governança invisível? Porque o mercado raramente olha ou questiona ou se preocupa com a existência desta governança familiar ou societária ou patrimonial, né? Que é a governança que vai dar os rumos, os desejos dos sócios, que será transmitido para uma governança visível, chamada da governança corporativa ou até um conselho de administração. A gente separando esses papéis e poder administrar as dúvidas, os questionamentos, as relações da família e dos sócios e a empresa poder ser administrada com o foco no negócio, com o foco no mercado, com o foco em desenvolver e cuidar para que esta empresa possa trazer o melhor retorno sobre aquele capital que a família investiu ali, é o que ela deve se preocupar. Então, separar a questão da governança visível e invisível é muito importante.
Outra questão que vale, acho que, comentar é que vocês estão vendo essa flechinha aqui, né? Ela é visível também porque muitas vezes, ou melhor, na maioria das vezes, a governança da empresa, o conselho de administração, ele é voltado para fora, atende exigências de mercado, atende critérios, atende legislação, né? Atende às normas, quando é uma empresa de capital aberto, da CVM, ou das melhores práticas. Então, isso tudo aqui tem uma visão do mercado. E outro detalhe importante, quando vamos montar algum conselho ou uma governança corporativa, a gente pode contratar um conselheiro que não é familiar? Sim, né? Agora, quando a gente fala da governança invisível, ela é invisível primeiro, porque nem todas as famílias que têm uma estrutura de governança familiar e societária publicam isso. É muito mais voltado para dentro. Os membros desses conselhos, desses órgãos familiares e societários e patrimoniais, são sempre os membros da própria família. A gente não contrata executivos para estar num conselho de família ou num conselho de sócios. São os próprios sócios. Então, ela também é voltada para dentro e por isso que muitas vezes ela se torna invisíveis aos olhos do mercado e não ao sistema como um todo que a gente está trabalhando. Claro que existem famílias que já fazem um sistema de informação, comunicando ao mercado que existe essa estrutura de governança de uma forma mais ampla. Isso traz até mais segurança e mais notoriedade para as famílias que têm uma estrutura de governança já mais ampliada, contemplando as questões do visível e do invisível. E para a gente entender um pouco como é que pode funcionar uma estrutura de governança, a gente tem um desenho aqui que é de forma didática, onde contempla praticamente todos os órgãos que uma estrutura de governança pode demandar, né? Então, aqui em cima, a gente tem o F1, F2, F3, que são as famílias que podem ser sócias do negócio. A gente deu um exemplo de 5 famílias, podem ser 1, pode ser 2, pode ser 3. Né? E dessas famílias, a gente sai para um conselho de família, que tem lá o seu escritório de família, e às vezes pode até ter o seu conselho de herdeiros, ou conselho de nova geração, ou até comitês instalados para poder atender demandas do conselho de família. O conselho de sócio, que ele nada mais é do que um exercício da assembleia de acionistas ou de reunião de sócios numa limitada, né? Mas ele é composto pelos sócios. Aqui vocês estão vendo a interação entre os dois, até porque em algumas famílias esses órgãos eles são fundidos. É um conselho chamado de sócio familiar ou familiar societário. Congrega os assuntos da governança invisível. Aí da Assembleia de Acionista, Conselho de Administração, Diretoria Executiva e comitês, e aí, Conselho Fiscal, que é uma possibilidade que a empresa pode instalar, é um desenho de como a gente pode montar uma estrutura de governança visível e invisível. Daqui para baixo, né, da Assembleia de Acionistas para baixo, é a governança visível. Esse outro campo, societário e familiar, é a governança invisível. Ok? Ale, quer comentar? Na prática? Esse negócio de eu ter só 4 minutos para falar, vou te... me deixa... Vamos lá. Saindo de 5 da segunda geração para 19 primos da terceira, se a gente não tiver uma estrutura, não funciona. Eu acho que é bem complicado conseguir funcionar alguma coisa numa família empresária se você não tem as estruturas. Então, lá na Jato, sim, nós fizemos o conselho administrativo, fizemos o conselho de sócios, temos a parte de governança familiar, e fazemos assembleia. Inclusive, a gente acabou de fazer nossa assembleia online. A minha família pensou de que a gente não deveria deixar que a crise parasse as nossas atividades, então nós fizemos um encontro de família 2 semanas atrás online e fizemos a nossa assembleia de acionistas online sábado. E foi uma delícia, gente, de verdade. A minha família, a gente é capital fechado, mas a gente faz algumas práticas de capital aberto. Então, vou mostrar para vocês aqui, ó, com muito orgulho,
Esse aqui é o nosso GRI, que é o Global Reporting Integrated, que é uma prática de governança de capital aberto, né? E aí, meu primo faz, ele é maravilhoso, tem um haikai aqui em cima, que fala caminhos de paz, de memórias e sonhos, o amanhecer faz. E é um material que ficou muito bonito. Depois, se alguém quiser, eu posso mandar para vocês, mas ficou muito bacana mesmo, porque o haikai que ele fez, que é referente assim ao ano passado, ele tem muito a ver com esse momento que a gente está vivendo hoje, de crise de pandemia, de estar longe da família, de estar longe de quem a gente ama, né? Então, é bem complicado. E aí, voltando... Gente, eu falo chorando, tá? É assim mesmo. E aí, voltando um pouco aqui para o que o Wagner expôs para a gente... montar conselho faz parte de uma estrutura muito maior que essa tal dessa governança invisível, né? E na nossa família foi muito legal porque o Jorge, que era o presidente do conselho, ele montou, a gente fez um acróstico da palavra PIS, porque para a nossa família, o primeiro papel mais importante do acionista é criar estruturas de paz. E o segundo papel mais importante do acionista é manter a família unida e trabalhar essa união da família, se essa for a decisão da sua família empresária, de que vocês querem ser uma família empresária unida, todo mundo trabalhando junto. E aí, gente, a gente tem que criar as estruturas, porque não é fácil a gente trabalhar em família. Ego, questão de respeito entre as pessoas, respeito entre as gerações, tem muitas facetas para a gente gerenciar. E o PIS, que o Jorge criou, é muito legal, porque ele colocou P de propósito, E de estruturas de governança. Então, ficou muito bacana e a gente baseou a nossa governança no PIS. Aí tem o equilíbrio espiritual e emocional. Mas acho que era isso, Wagner, que eu queria trazer aqui para vocês como exemplo. Eu tenho outros exemplos, mas eu vou dar no final. Tá bom. Obrigada, Lê. Bom, próximo mito que a gente vai colocar tudo isso vai ser seu, né? Ou numa outra versão, né? Fiz tudo para você. A gente vai trazer uma triste notícia de que isso não é verdade, né? Tudo isso não vai ser seu, não foi feito para você, porque é o nascimento de uma relação societária, né? Você não vai ser dono, você vai ser sócio. E essa sociedade vai exigir um processo de convivência. E aí que a gente começa a pensar em convivência. Quanto tempo, né? Agora que nós estamos na história da pandemia, quanto tempo nós vamos ficar em casa? Quanto tempo nós vamos estar nessa situação? Se você está pensando nessa relação de convivência, a gente precisa pensar no processo de sucessão numa perspectiva, e aqui a gente tem um exemplo teórico, obviamente, mas que se reflete muitas vezes para a realidade das famílias. Vamos imaginar um fundador que, aos 20 anos, né, ele teve um filho. Então, que acontecia muito nas gerações anteriores, um fundador muito jovem, né, já tinha muitos filhos, então, hipoteticamente, a gente coloca. Quando ele chegar aos 40, o filho já vai ter 20. Alguém com 20 já tem bastante opinião, já tem suas ideias, já questiona, já faz uma série de... Então, essa convivência, se você pensar num fundador com 40 anos de idade, quanto tempo vai durar esta convivência dessas gerações? Em quanto tempo vai ocorrer esse processo de sucessão? Quanto tempo um fundador vai ficar à frente da condução dos seus negócios? Então, a gente pode prever, turma, aí uns 20, 30, 40 anos de convivência conjunta, né? Isso considerando que o tema da sucessão realmente aborda um assunto que é um tabu entre nós, que é a questão da morte. Então, de alguma maneira, eu vi uma pergunta agora há pouco no chat, fala assim, mas a gente deve insistir se o fundador não quer tocar no assunto? Sim, sim. E sim, é difícil,
né? Leva a Lê lá para falar com ele, leva o pai da Lê para falar. Vamos, por diferentes caminhos, a gente precisa arejar esse assunto. Não pode ser um tabu, porque, na verdade, nós não queremos falar de morte, nós queremos falar da continuidade. Nós queremos falar em transmitir um legado, nós queremos falar em que toda obra e todo o esforço e tudo que foi trabalhado pelas gerações anteriores não se perca. Nós queremos falar em ecossistema social. Os ecossistemas sociais são importantes. Quando uma empresa familiar é fechada, é um ecossistema inteiro que vai embora. Quando ela é vendida para uma multinacional que não tem os mesmos valores, não tem as mesmas premissas, não tem a mesma ligação afetiva com o seu entorno, muda todo aquele contexto. Nós já vimos cidades que desapareceram, municípios que desapareceram, porque a empresa familiar foi comprada e desativada. Isso faz parte de um ecossistema muito maior, que é o ecossistema de um país, né? Vocês olharem o exemplo da Alemanha, é um exemplo que fortalece muito a empresa familiar, porque eles acreditam que esse é um pilar de sustentação da economia deles, é um pilar de sustentação do cuidado social. É a melhor combinação de dois mundos. É uma empresa, que é um órgão produtivo, preocupado com o progresso, com a estrutura, e é uma família, que é uma estrutura preocupada com pessoas e com a manutenção dos vínculos, e com os laços, e com o cuidado. Então, uma empresa familiar seria a junção do melhor desses dois mundos. Não é o pior, né? A gente precisa saber fazer as fronteiras e as combinações. E a questão de trabalhar no que a gente sempre fala, a perspectiva de nos tornarmos uma família empresária. E aí vem uma questão importante. Qual a diferença que a gente quer colocar para vocês? Ser uma empresa familiar, para nós, no nosso entendimento, é uma classificação. É uma classificação, né, que existe. Eu sou uma empresa familiar. É uma empresa que pertence a um grupo familiar ou multifamiliar, onde o controle está na mão dessas pessoas. Não necessariamente para nós isso implica gestão. Ser uma família empresária é assumir o compromisso de direcionar a sua continuidade, assumir o compromisso de trabalhar todas as frentes que nos exigem, criando processos de integração, processos de envolvimento, criando um ambiente de decisões coletivas entre gerações adultas, fazendo esse processo de envolvimento. O GRI, que a Lei acabou de mostrar, mostra todo o processo de governança, mas eles chegaram nesse momento depois de 20 anos desse trabalho que eles iniciaram e persistiram muito para poder ter isso como resultado. Cada um precisa começar na sua ordem, no seu tamanho, na sua estrutura, considerando a sua cultura familiar. Comunicação e diálogo constante. Falamos de comunicação lá atrás. Comunicação é muito importante. Diálogo é uma ferramenta relativamente simples, mas que poucas pessoas dominam. E as famílias não dominam muito essa ferramenta. Precisamos preparar os nossos familiares para isso, tocar em assuntos que são difíceis, abordar, e não de uma maneira agressiva, mas sim de uma maneira construtiva, pensando nessa continuidade. Tendo clareza de propósito. Para que somos uma família empresária? O que é que nós queremos, né, dentro desse processo? E cultivando o que a gente chama a visão sustentável para o longo prazo. Esse é o processo que vai ajudar e construir o nosso desenvolvimento. Então, aqui a gente fecha com esse conceito da família empresária. Existem outras perguntas, acho que a Cris também está filtrando aí, né, aquilo que está vindo no chat. Se vocês tiverem mais perguntas ou não forem respondidas aqui dentro do que a gente está nesse ambiente, podem encaminhar, a gente tem o maior prazer em responder. Temos aí os canais de mídias também, com bastante informação. A gente gosta muito desse assunto, é apaixonado, estamos à disposição. Ale, bola com você agora. Quantos minutos que eu tenho, gente? 60. Eu posso falar... Ai, gente, sumiu minha cola, peraí. Ai, meu Deus.
Lembra que tinha um programa na Cultura que chama Senta que lá vem a história? Cris, me dá 3 horas que eu conto em todos os detalhes tudo que aconteceu, do bom e do ruim na minha família. 3 semanas, Alessandra, 3 semanas, Cris. Eu vou só conta parar uma de coisa. compartilhar a tela, tá bom? Me conta uma coisa. Você é daquela empresa que usou o brown paper? Ou eu estou Eu sou do Brown confundindo? Paper, exato. Você escutou a Vocês já me história do Brown fizeram Paper? chorar. Vocês me fizeram chorar muito já. É uma história muito bonita. Eu choro também, toda vez. Bom, agora só para a gente arrematar aqui, falando um pouco do que a Renata trouxe e finalizando a minha parte antes de passar o vídeo para vocês, eu acredito assim, na família empresária é preciso, o quanto antes, começar as conversas entre pais e filhos, entre primeira e segunda geração, ou segunda e terceira, a geração que tiver aí presente, atuante, sobre que tipo de família empresária queremos ser, né? Queremos continuar como família empresária? Porque tem família, gente, que prefere desfazer o negócio, tá? E aqui eu não tô falando o que é certo e o que é errado. Eu acho que decisão é decisão. Só que a decisão que a gente tomar, a gente precisa seguir em frente com aquilo que a gente decidir. Né? Então, decidir que se vocês querem continuar como família empresária, e aí, que tipo queremos ser? Né? Qual seria a nossa missão? E dentro da Jato, a gente construiu um lema que é empresa familiar forte com as famílias fortes. E nós temos trabalhado isso, porque nós temos trabalhado o fortalecimento da minha própria família, já começando lá em 1995, quando a segunda geração fez o primeiro acordo de sócios, né? E a gente fala de acordo sócio familiar, e depois, em 2002, quando a gente começou um programa para terceira geração, e aí a gente tem trabalhado esse tema constantemente, e hoje esse tema virou também para os nossos funcionários. A gente tem trabalhado as famílias dos nossos funcionários, né? Tamanho impacto que essa simples frase ela tem para nortear a nossa família empresária. E trabalhar muito na comunicação se ela não estiver afinada. Quando você começa a trabalhar com governança familiar, gente, muitas vezes você dar um passo para frente e 10 para trás. Nem tudo funciona como dentro da empresa. Então, às vezes, você montar um conselho administrativo é mais fácil do que você montar um conselho de sócios. Por quê? Dentro da família, a gente tem muitos egos. E se a gente não tem uma boa estrutura de comunicação, um chegar e falar uma coisa, o outro não gostou, acabou a reunião. Que é o que acontecia na minha família na segunda geração, entendeu? Eles não conseguiam montar um planejamento estratégico, os 5 irmãos. Por isso que eles foram buscar ajuda externa, porque eles viram que por si só, eles não iam dar continuidade a essa família empresária. Né? Então, reconhecer a necessidade de ajuda, acho que você tem que ter humildade. Uma história rapidinha, né? Uma vez eles foram atender uma palestra sobre empresa familiar. Aí foram 2 dos irmãos. Aí eles foram lá, entraram, ficavam olhando, os caipiras do interior, né, gente? Indo lá para São Paulo, ver as palestras e tal. Entraram os 2 lá, começaram a olhar assim, aí viraram um pro outro falando assim, ei, mas se a gente ficar aqui, as pessoas vão achar que a gente tem problema, não vão? É mesmo, acho que é. Então vão embora. Ó, foram embora. Mas às vezes acontece isso, né, na família. Mas assim que eles reconheceram que eles não conseguiam trabalhar sozinhos, eles foram buscar um auxílio. Uma outra coisa que eu queria pontuar sobre comunicação, que a Renata falou nos 2 slides que ela usou, ela falou muito da comunicação. Comunicação é a chave, gente. Se não tem comunicação, você não consegue... Para que você vai montar conselho se a família não tem comunicação, se ela não sabe conversar? Não adianta você montar conselho. Vai só aglutinar a briga, praticamente. E na nossa família, eu não sei como que é a família de vocês, mas a minha família ela é curta e grossa. Ainda mais que ela veio com 5 homens bem duros, assim, né? Bem francos demais quando fala e às vezes não tem o jeitinho certo de comunicar as coisas.
Então, nós tivemos que montar, em 2011, quando a gente estava começando a escrever o segundo acordo sociofamiliar, nós montamos uma outra aliança, um outro acordo, que se chama Aliança Relacional. E nada mais é do que como nós, membros da família Nishimura, gostaríamos de nos tratar, de conversar, de nos comunicar uns com os outros. Para você ver, gente, que comunicação na família não é fácil, nós tivemos que montar um acordo sobre isso. E este acordo, até hoje, norteia o nosso comportamento. Nós não estamos falando de competência, nós estamos falando simplesmente de comportamento, que é uma coisa tão simples, mas que pode provocar um dano muito grande dentro de uma reunião de conselho de família. Então, nós temos no quadro a nossa aliança relacional, fica lá na nossa sala da Hold, onde tem todas as reuniões de conselho, e quando alguém chega, às vezes um pouco mais alterado, aí o presidente pega e fala: família, vamos lembrar que temos um acordo relacional? O que está escrito mesmo? Aí alguém levanta, vai lá ler. Lá está escrito, nós, membros da família Nishimura. E aí quebra o gelo, a pessoa que está mais assim pede desculpa, ou é mesmo desculpa, né? E aí a gente consegue acalmar os ânimos e continuar a reunião. Então, assim, a família empresária, ela precisa de vários ajustes, de várias coisinhas. E o que eu falo? O que é essa governança invisível? Tudo que você puder fazer para melhorar a sua família, ajudar a sua família, unir a sua família, se é churrasco de domingo, se é o encontro da família, o encontro anual, faça. Você não vai perder, você só vai agregar, né? E a nossa família tem feito isso. Então, a gente gosta muito de se reunir, a gente tem os nossos almoços de domingo, a gente tem o nosso encontro anual, né, da família, onde a gente trata vários assuntos. E aí, eu acho que eu acabo essa parte por aqui. Eu posso passar o vídeo? Como que é, Cris? Pode passar sim, você está como co-host. Então tá, vou share aqui. De fato, essa é uma noite muito especial. Estamos, na realidade, celebrando algo muito raro, algo que acontece a cada 30, 40 anos. E a gente está muito feliz de terminar esse ciclo, porque, na realidade, nós nos preparamos para isso. Sabe, existe uma maldição que diz assim: pai rico, filho nobre, neto pobre. Pelo menos na nossa família, essa maldição, se é que é uma maldição, esse é um ditado, ela está sendo quebrada nessa noite aqui. A primeira geração fechou com sucesso o seu ciclo. O Sr. Nishimura fez isso muito bem. Hoje, a segunda geração está fechando com sucesso o seu ciclo. Quero convidar então a segunda geração, dizendo que nós estamos transferindo as responsabilidades, né, da segunda geração para a terceira geração, mas é um trabalho inacabado, ainda não está acabado. Nós estamos assim oficialmente, né, publicamente, transferindo a responsabilidade dos destinos dessa organização para a terceira geração. Nós queremos, nesse ato, abençoar a vocês. Abençoar significa liberar para prosperar. Senhor nosso Deus, colocamos humildemente na Sua presença para invocar a Sua bênção a esta terceira geração que está assumindo a sua função. Oramos para que o Espírito Santo esteja conduzindo suas ações, a fim de que sempre esteja em conformidade com a sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Eu queria dizer que é um momento muito especial para a nossa família, né? Gostoso, né? A gente chegar nesse momento aqui
no momento em que a gente, como família, está tão em paz, e que a gente possa fazer uma transição dessa com um ambiente tão, acho que tão sincero como esse. O Keis chegou para mim agora há pouco, chegou e falou: e aí, você está preparado? Eu olhei para ele e falei: não, Keis, não tem como se preparar, né? Como que você se prepara para calçar os sapatos? Os sapatos da segunda geração e da primeira. É uma grande responsabilidade, gente. Nós queremos agradecer primeiramente a Deus, que tem nos abençoado demais. Chegamos aqui, 70 anos de história. E uma história muito bonita, que vale a pena viver e batalhar por ela. Mas queremos dizer, fiquem em paz, fiquem tranquilos. Vocês fizeram com maestria e excelência a parte de vocês, e agora descansem, pois nós também faremos a nossa parte. Como disse a nossa saudosa vovó, vejo a determinação do Giro, igual a do pai, e tenho a sensação de leveza a saber que o trabalho do pai vai continuar. O trabalho vai continuar. Muito obrigado, segunda geração. Então é isso, Cris. Compartilhei um momento mais especial que acho que a gente teve nos últimos anos, que realmente é um orgulho muito grande poder fazer parte da pequena porcentagem de menos de 10% que conseguem fazer essa transição. E assim como o meu primo Ricardo diz, né? Fazer num ambiente de paz, né? E aí, gente, cai muito a ver, né? O papel do acionista ser o de criar estrutura de paz para sua empresa, para sua família, né? E a governança, ela faz parte desses pilares, né? A governança vai ajudar você a estruturar e ter os fóruns corretos para que as conversas corretas aconteçam numa família empresária é muito importante. Então, eu desejo aí muito sucesso, muita resiliência e perseverança para todos os membros de família empresária que tem aí um trabalho, um papel importante na sua família, tá bom? Um beijo para vocês. Bom, muito obrigada. Bom, a gente tem algumas perguntas, acho que a gente pode dedicar alguns minutinhos para responder, tudo bem? Eu comentei a história do Brown Paper, mas não falei o que era. A Hoft Consultoria mantém um prêmio para as famílias empresárias e a Jacto ganhou esse prêmio, né? Hoje acho que todo mundo aqui pode saber por quê. E na hora de receberem o prêmio, eles contaram a história de que, acho que foi seu tio, Alessandra, que teve a ideia de colocar o Brown Paper. Foi o Chile. Né? Foi. Ele colocou, então, sabe esses papéis de embrulhar pão mesmo, papel marrom? Ele esticou um bem grande, papel pardo, e pediu para os membros da família fazer uma linha do tempo da história da empresa, né? Então, eles começaram a escrever um pouco as dificuldades que a empresa viveu e depois convidaram as famílias, né? Mulher, filhos. E aí, o que apareceu não foram os momentos de dificuldade da empresa, mas foram as doenças, né? As tristezas, os procedimentos. Dor de estômago. Então, essa é uma história que eu não esqueço, Alessandra. Eu conto sempre em sala de aula isso. Várias das histórias que eu ouvi aquele dia. E vocês são, de fato, muito, muito diferenciados, né? Vocês conseguiram sucesso em dois grandes desafios. Um que é viver em família
né, que não é uma coisa fácil, e a outra que é manter uma empresa num país como esse, que representa desafios diários, né? Então, é muito bom estar aqui com vocês. E muito bom estar com o Wagner e com a Renata, que conseguem tratar de um tema tão difícil, de um jeito tão amoroso, tão carinhoso, tão profissional, né? E poder fazer parte dessas histórias é lindo, viu, Renata e Wagner? É muito bonito. Bom, vamos às perguntas. Acho que a gente já respondeu algumas, né? Sobre a questão da resistência do fundador, sobre falar do tabu, mas tem uma pergunta que me fizeram sobre os casos da Editora Abril e da Rede Globo, cujos Robertos tiveram sucessões bem diferentes. Vocês conhecem, poderiam comentar. Essa é uma das perguntas. A outra é se é que o mercado premia, quanto que ele premia uma empresa que tem governança familiar e patrimonial. Isso é interessante, porque não deve ser fácil de estimar, né? Teríamos que ter empresas clones. Essa aqui é uma segunda pergunta. Eu vou de duas em duas. Oi, Cris. Sobre a Abril e a questão dos Marinho, a gente não se sente à vontade para falar, para comentar. Acho que, assim, pelas informações públicas, a gente não poderia estabelecer um paralelo. Então, acho melhor deixar. Mas acho que vale só comentar que toda família, ela constrói o seu processo, né? Então, elas podem ter sido diferentes em função da realidade que cada família vive, né? Então, muitas vezes, quando a gente dá o exemplo da Jato, né, algumas famílias dizem, mas aqui a gente não tem os japoneses que eles têm lá, né? Então, é mais ou menos isso, né? Então, e sobre a questão cultural faz diferença, né, Wagner? Só isso que seria o destaque, né? E a segunda... É sobre a questão se o mercado percebe que ter uma governança familiar, né, se isso é percebido na valorização das empresas, se isso é precificado, né, se tem um prêmio. Ou seja, uma empresa, antes de estabelecer uma governança familiar, um estatuto familiar, se ela tem um preço, se depois tem uma reprecificação. Sim. Comenta e depois eu... Acho que já existem estudos mundiais, né, que apontam, que comparam as empresas familiares com as essencialmente não familiares, principalmente as listadas. Então, aquelas que estão listadas, que têm essa estrutura, estão trazendo cada vez mais do invisível para o visível. O que mostra, assim, a família estruturada, ela agrega valor ao negócio. A família desestruturada, ela retira valor do negócio. Então, a gente não consegue dizer o quanto, mas se você olhar na maioria dos estudos, as familiares abertas, elas superam as não familiares abertas. Isso, tem estudos nas 6 bolsas maiores da Europa e tem estudos americanos também que comprovam isso. Então, o que a gente pode dizer, inferindo desses estudos, é assim, a estruturação da família tem uma potência imensa no alinhamento para os negócios. Isso é o que a gente vê na prática, no nosso trabalho, né? Quando a família começa o trabalho e às vezes 2, 3, 4 anos depois, o quanto os negócios se multiplicam, porque para-se de discutir passado, para-se de discutir questões de relacionamento, pacifica muitos, né, questões que ficavam em aberto e se pode focar no plano do negócio. Existe uma diretriz comum, estamos bem, como a Lê falou, estar num momento bom para fazer uma transição é estar em paz, é estar pacificado, os assuntos pacificados. E aí a gente pode olhar para o negócio com um olhar muito mais, né, focado e contributivo. Complementando só, acho que tem alguns exemplos práticos de como isso ocorre, mas sem poder quantificar. Mas, por exemplo, uma vez o Renato é o fundador da Hoft, né, pai da Renata, ele foi dar uma palestra em Miami, a convite de alguns fundos de investimento que desejavam investir no Brasil.
e para falar sobre as perspectivas das empresas familiares brasileiras e etc. E chegando lá, ele deu a palestra e recebeu todo o material de apoio que estava sendo distribuído. E tinha uma lista de empresas, né, que eram possíveis de negociação, e algumas delas tinham uns asteriscos. E embaixo do asterisco estava assim: nessas empresas existe perspectiva de conflito familiar. Ou seja, provavelmente aguarde um pouco que a gente vai comprar mais barato, né? Um outro exemplo o que acontece no mercado é que que quando uma empresa está sendo vendida é uma coisa, e quando ela está sendo comprada é outra. Então, né, como é que a gente vende? A gente consegue colocar o preço. Quando a gente está sendo comprado, quem põe o preço é quem está fora, porque a gente não consegue nem conversar para discutir o valor. E, por último, acho que teve um caso que nós fomos contratados por um banco para dar a consultoria a uma família em função de uma solicitação de empréstimo que a família estava pedindo ao banco. O banco falou: olha, nós só vamos autorizar este empréstimo com a contratação da Hoft para desenvolver este trabalho, que incluía a governança invisível, a governança familiar e societária. Então, vamos dizer, o banco estava enxergando o valor para poder emprestar o dinheiro e dar aquela organizada. Acho que é por aí que a gente consegue dar uma resposta a essa pergunta, né? O Caco tinha exatamente perguntado isso, sobre essa questão de crédito, e obrigada por terem... Nós temos alguns planejadores financeiros aqui assistindo, esse é um tema que normalmente, quando é procurado, eles redirecionam para advogados, então parece que teve uma atratividade grande para esse público. Então, queria agradecer a presença de vocês aqui conosco hoje à noite. Nós temos uma outra pergunta, aproveitando sua emoção, Alessandra: como lidar com as questões familiares dentro da organização quando, por exemplo, acontece um divórcio? É uma pergunta difícil essa, né? E a segunda pergunta é como fazer todos os sócios compreenderem a importância da comunicação e o diálogo constante. Tá. A primeira... se o divórcio for tranquilo, na nossa família teve divórcio, na terceira geração, entendeu? Mas, assim, foi de acordo, foi tranquilo, não, a gente não teve, não afetou em nada as coisas da empresa, mesmo porque a sócia, ela não tem um papel, ela não é a representante da holding dela no conselho, né? Então, ela é apenas uma acionista, ela não tem uma atividade executiva nem nada dentro da empresa. Mas eu acho, a minha família gosta muito de trabalhar as relações, né? Então, principalmente casamento, porque na segunda geração nossa, a gente não tem nenhum divórcio. Então, para minha prima, do lado emocional, ser a primeira a divorciar, da família toda, assim... da família societária, né? Vou falar da família societária toda, para ela foi bem... Ela se sentiu mal, né? Mas são coisas que acontecem, a gente tem que dar. Uma coisa que aconteceu que é diferente da segunda para a terceira no nosso caso: a terceira geração não casa. Mora junto com o namorado, gente. E isso foi um grande tabu na nossa família, porque na nossa família todo mundo casava. O que nós tivemos que fazer? Tivemos que criar um ritual. Por quê? Começou a ter uma dificuldade assim: quem vai para o encontro da família? Namorado pode ir? Não, namorado não pode ir. Mas ela mora comigo, eu considero ela minha esposa, ela não pode ir? Aí começou a ter essa dificuldade, se pode ou não pode. E aí, depois de pensar, e o meu tio conversar com todo mundo que estava nessa situação, apesar de que os namoridos, eles tinham o contrato, se faz contrato quando mora junto, a gente conseguiu montar um ritual que chama acolhimento. Então, na nossa família, hoje a gente tem o ritual do acolhimento para aqueles membros da terceira geração que elas não querem casar no papel, mas querem morar junto e que querem fazer parte dos eventos da família e da empresa. Então, a gente faz esse ritual. Não vou explicar, quem quiser depois me pergunta que eu falo o que é o ritual do acolhimento. E falando sobre os relacionamentos, comunicação, gente, foi o que salvou minha família.
se a gente não trabalhasse esse tema, não existiria Grupo Jato hoje, tá? Então, isso é uma coisa muito importante. Só que o que a gente aprendeu? Que tem um fórum correto, tem um lugar correto para você trazer essas coisas. E como que a gente trouxe? A primeira vez que a gente tratou relacionamento e comunicação, não faz muito tempo, foi 2007. Um evento da terceira geração, que eu estava puxando, junto com a Renata, a gente estava organizando um evento, nós demos o tema, como que era o tema mesmo, Rê? Criando a ponte entre gerações, criando a ponte entre gerações, onde nós fomos falar de relacionamento e comunicação, e assim, a coisa mais maravilhosa aconteceu nesse evento, que foi, não sei se faz sentido agora, porque é uma coisa que tem a ver com um outro problema de sucessão que aconteceu lá nos anos 90, que durou até 2007. Entendeu? Então, desculpa, gente, aqui eu não quero ficar, não tem tempo, né? Então, eu não quero, se vocês quiserem que eu conte, eu conto, mas eu não sei, eu acho... enfim, mas ter o fórum correto, sabe? Para a gente poder trazer os temas, né? Porque não dá para você fazer uma reunião de conselho administrativo e falar assim, agora, vamos falar de relacionamento e comunicação. Não é o fórum correto, né? Então, o encontro de família é um fórum mais adequado para você fazer isso, né? Então... Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Eu queria aproveitar que a gente tem aqui os planejadores financeiros, e eu lembro da época em que eu fazia parte da banca de avaliação do Prêmio de Família Empresária, que algumas famílias organizam fundos para capacitação dos seus gestores, para a capacitação dos herdeiros. Se vocês pudessem comentar um pouco isso, eu acho muito bacana, né? E eu tenho uma outra pergunta. Nós estamos diante agora de uma situação de pandemia que atinge particularmente os mais velhos, né, os mais idosos. Muitos estão percebendo que não fizeram um trabalho de preparação para os herdeiros, para os sucessores. O que a gente pode dizer para essas pessoas, né? No meio de uma pandemia? Ainda dá tempo, né, de procurar essa ajuda, de seguir o exemplo como o da Jacto e se preparar para uma situação dessa? E aí eu acho que vocês podem ir para os comentários finais, porque aí a gente já vai para os encerramentos. Você quer falar, Rê? Pode começar, Alê, se quiser. Então, tá, vou falar rapidinho nesse caso. Fundo de educação. Nós tivemos, sim, no início, quando a gente começou com a Hoft, um programa que a gente chamou de Programa de Desenvolvimento do Futuro Acionista. E esse programa durou de 2002 a mais ou menos 2010. Final de 2009, eu acho, não foi até 2010. Onde era o sponsor, era a holding, era a família. O dinheiro vinha da holding, né? Para esse programa, mas era um programa que eu organizava. Aí, assim, quem quis fazer MBA, esse mais específico do seu herdeiro, o que eles fizeram, a segunda geração? Eles dividiram um dinheiro de dividendo que eles tinham e focaram para cada irmão da segunda geração, falar assim, olha, daqui é o dinheiro que você pode focar e usar do jeito que você quiser na educação do seu filho, né? Então, eles fizeram essa divisão e cada pai direcionou de acordo. Não tinha nada muito complicado na minha família em relação a isso. E sobre a preparação do herdeiros, eu acredito que sempre é tempo de começar, entendeu? No nosso caso, é que o Jorge teve uma visão muito boa, porque eles fizeram o acordo em 1995, em 2002 a gente começou esse programa de herdeiros, porque quando ele mapeou a idade da segunda geração com a idade da terceira, e aproximava as idades conforme os anos iam, tinha um gap. Então, ele sabia que a terceira geração não ia assumir a presidência da Jato Agrícola, ou a presidência dos conselhos, por causa de um gap de idade. E aí, a gente preparou toda a empresa com a questão de governança e de conselho, porque se você não tem o conselho, quando você traz um gestor ou um presidente não familiar, como é que essa pessoa vai prestar contas? Como é que você vai ter segurança no que essa pessoa está falando para você? Então, precisa desse fórum, né? E aí foi isso. Foi graças à governança que a gente conseguiu poder fazer essa transição de família para não familiar
e hoje ter a terceira geração como presidência, na liderança dos conselhos. Então, eu acho assim, a gente começou lá atrás, porque o meu tio fez esse mapeamento e viu que ia chegar uma determinada época que a gente não ia conseguir. Então, mas mesmo que eu acredito que achar que está atrasado para fazer, eu acho importante. Eu acho que eu encorajaria sim a tentar fazer um planejamento sucessório ou uma preparação para os herdeiros. Renata, Wagner. Completando essa questão do fundo, uma reflexão apenas para somar no que a Ale falou. A gente costuma dizer assim, a família investe nas pessoas da organização, certo? E, normalmente, isso está virando um parâmetro de mercado, quer dizer, qual é o investimento que eu faço no meu capital humano que está dentro da organização? Isso vira um diferencial, certo? Se a gente está pensando na perspectiva de família empresária, a pergunta que eu faria é assim, qual é o investimento que você está fazendo no capital humano da sua família? Em comparação com o que você está investindo na empresa, né? Então, gente, precisa investir. E quando fala investir em relacionamento, é isso que a Ale falou, é fazer um encontro de família, é fazer palestras, é mandar para curso fora do Brasil, é ir para padrões que são de alta exigência, porque não adianta a gente achar também que vai se preparar ficando só do lado. Não é assim, tem que ir para o mercado. E realmente, e aí a família dá esse investimento, porque assim, o que a gente está querendo preservar? A gente está querendo preservar o DNA empreendedor dessa família. Então, a gente precisa criar garra e a gente precisa criar competência. A gente precisa olhar isso dentro da família. Algumas famílias reservam um percentual do dividendo e já fazem uma retenção desse valor para ficar como investimento no capital humano da família. Seja desde das relações até as competências que eu preciso desenvolver. Então, pensar nisso de uma maneira estratégica. Complementando, e para começar as considerações finais, né, Cristina? Eu lembrei aqui de um caso que estavam discutindo sobre essa questão de formação, investimento nos membros da família, até que um dos irmãos virou e falou assim, espera aí, mas você está me dizendo que eu vou investir no filho da minha irmã? Falei, de um ponto de vista é esse, mas eu estou querendo dizer que você está investindo nos seus futuros sócios. Ele olhou e falou, de novo você me pegou, né? Porque eu não estava vendo meu sobrinho como meu sócio. Então, essa questão do desenvolvimento, ela passa por uma reflexão que em família às vezes é difícil, mas é olhar o coletivo em cima do individual. Eu não olhar para os meus filhos, eu olhar para a nossa família como um todo e o que a gente precisa desenvolver para poder atender a demanda que o mercado vai exigir, que é uma questão de desenvolver o empreender e o inovar, porque os negócios não vão se perpetuar no formato que estão. Nós estamos com a prova disso atualmente, mas isso a gente já viveu em outras situações. Eu já estou com uma certa idade, já peguei discussões de pai com filho a respeito de sistema de computação, se vai implantar um sistema ou se não vai implantar um sistema. Hoje não se concebe esse tipo de coisa. Então, eu acho que o fundo ele passa por uma reflexão do que é melhor para o nosso coletivo, né? E a outra questão que você trouxe da pandemia, né? Ela também traz uma reflexão sobre algumas situações que a gente vive com as famílias, que são as situações que provocam reflexões, né? Às vezes é uma doença na família, às vezes é um amigo muito próximo, e a pandemia está trazendo um pouco desta reflexão, até para talvez uma conscientização de será que eu sou mortal mesmo, né? Poxa vida, a pandemia está causando todas essas mortes e eu sou um grupo de risco. E é aquela história, né? Quando vai para a UTI, a gente reflete um pouco sobre o que pode acontecer com a gente, né? A pandemia está trazendo. E o que traz isso, e que a Ale falou muito bem, é se você quer ser uma família que vai ter ação sobre este processo ou você terá reação sobre isso.
Porque quem está planejando, como a Lê contou, do Jorge, ele propor isso, fazer essa linha do tempo. Eu lembro dessas conversas que tivemos, acho que foi até em Roma que a gente conversou um pouco disso, na conferência, a primeira conferência mundial que a gente foi com o Jorge, do FBN, em 2001, que ele identificou isso lá. E aí, quando voltou, que ele começou o projeto com a nova geração. Por quê? Precisamos planejar e agir, e não esperar para reagir. Esperar para reagir é o pior risco. E o que acontece com a maioria das famílias? Esses assuntos, eles são sempre importantes, mas a gente está acostumado a lidar com assuntos urgentes. O urgente passa na frente do importante, e a gente não cuida do importante. Nós temos que cuidar do urgente, mas não deixar de cuidar dos importantes. Porque este assunto, quando ele se tornar urgente, aí talvez a gente corra risco que não dê muito tempo para fazer isso. Mas nunca é tarde para começar, isso a gente tem certeza. Dá para trabalhar, dá para fazer, mesmo que seja a gente preparar a família para esse papel de sócio. É maravilhoso. O futuro a gente constrói também, né? Uhum. Wagner, não é só incerteza, né? A gente tem condições de fazer a construção do futuro no presente, e esse é um trabalho maravilhoso. Obrigada. Vocês querem comentar mais alguma coisa? Só para fechar, Cris, aqui nossa fala, acho que a troca com outros casos, e por isso que a gente sempre quer falar junto com alguém de uma família, né? A Lê sempre compartilha, eu acho que ouvir histórias de outras famílias é muito inspiracional. Quer dizer, vocês têm toda a condição de fazer, chegar lá, todo mundo já atravessou dificuldades, as famílias empresárias tiveram momentos que jogar a toalha, todo mundo já teve um dia que quer desistir. Vamos ouvir e vamos nos inspirar, vamos continuar, porque é por aí, a gente vai achando os nossos caminhos. Hoje a gente estava com um herdeiro que ligou aqui, né? Não dá mais, eu não aguento mais, ninguém tem um sócio que nem esse meu tio, e não sei o quê. E a gente ficava com ele, força nessa peruca, vamos embora. Vamos fechar. Vai, Ale. Obrigada, gente, muito obrigada. Não, eu não tenho considerações finais, gente. Eu tenho muitos agradecimentos para vocês. Muito obrigada. Alessandra, vocês me emocionaram de novo. A Renata e o Wagner sempre me colocam nessas situações, né? A gente fala tanto de olhar para os valores nacionais, e eu acho que a gente tem que olhar para essas empresas e para essas famílias como um valor nacional que a gente precisa preservar. Então, eu estou muito satisfeita da gente poder ter trazido esse tema para cá e ter sido um debate tão interessante, tão rico e de alto nível. Obrigada para todo mundo. Eu queria desejar uma boa noite para todos. Tchau, gente. Boa noite. Obrigada pela atenção. Cris, obrigada pelo convite. Obrigada. Estamos à disposição. Um abraço.